tudo bem? Boa noite, estamos começando aqui pela sua TV Pantanal, canal 22, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Muito bom estar com você em mais uma semana que se inicia. A gente vai entrevistar hoje o secretário-chefe da Casa Civil do Governo de Mato Grosso, Mauro Carvalho, que já se encontra aqui à mesa a postos conosco. E é lógico, ao longo da entrevista, também atendendo aí a sua mensagem, a sua pergunta via WhatsApp, telefone, o número está aí na tela para você, 99932-2529. Interaja conosco, afinal de contas tem muito assunto aqui no âmbito do Estado, do Governo do Estado de Mato Grosso, para a gente discutir ao longo dessa uma hora na qual eu terei também a participação, como sempre, do meu colega, meu caro professor Lorenberg. Ótima semana, uma honra tê-lo de novo. A honra é toda minha, meu amigo Paulo, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores e muito obrigado por estar junto conosco nesse programa. Verdade, eu também agradeço a você que nos assiste através da nossa página no Facebook, na TV Pantanal, não é? Muito obrigado aí pela sua sintonia. Eu falo sintonia, mas é audiência, tá, gente? É mania de rádio, mas audiência. E você que também nos assiste pelo site www.gazetadigital.com.br. Dito isso, a gente já vai abrir aqui. Secretário, satisfação em tê-lo aqui. Boa noite. Bom tê-lo nesse início de programa, início de semana. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite, telespectadores da TV Pantanal. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, podendo debater o estado de Mato Grosso, naquilo que foi possível a gente responder, logicamente. Obrigado aqui, é um prazer muito grande estar aqui junto com vocês mais uma vez. Satisfação nossa. E, aliás, estado de Mato Grosso, que de acordo com o Diário Oficial da União, que circulou aí na última quinta-feira, dia 28, e já sancionando aí, né, com a assinatura do Jair Bolsonaro, presidente da República, a lei complementar 173, não é? De 27 de maio de 2020, que estabelece aí o Programa Federativo de enfrentamento ao coronavírus, não é? E eu quero dizer com isso que o estado de Mato Grosso, com essa assinatura aí, vai receber nos próximos dias, vai começar a receber nos próximos dias, mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Primeira pergunta é, esse dinheiro emergencial, que vem para dar uma força aí devido à queda da arrecadação dos estados, e no caso específico de Mato Grosso, já vai começar a chegar quando ou já chegou? Bom, Paulo, a expectativa é que esse recurso chegue agora no mês de junho. Logicamente que ele vem de forma parcelada, ele não é feito de forma à vista, nem para os estados e nem para os municípios. E esse recurso vem para suprir a queda de arrecadação. Lembrando que nós tivemos no mês de maio, no mês de abril, uma queda de ICMS na faixa de 147 milhões e uma previsão, o secretário Rogério Gallo ainda está fechando o balanço, mas a previsão é acima de 200 milhões de queda. Então, esse recurso vem numa excelente hora, né, ele é muito bem-vindo, nós temos que agradecer muito ao governo federal por essa sensibilidade com todos os municípios e com todos os estados, mas ele vem para suprir essa queda de arrecadação em função da baixa movimentação da economia do estado de Mato Grosso. Ela foi fechada já no mês passado, já tem um fechamento. O que não foi fechado foi esse mês. De maio. De maio, né? De maio, justamente. Professor, por favor. Bom, antes de mais nada, eu quero aqui agradecer, mas agradecer mesmo. É uma honra tê-lo aqui, obrigado, o secretário, e o nosso telespectador, com certeza, está ganhando e ganhando muito com a presença do senhor aqui. Obrigado. Ainda sobre esse volume que vem para Mato Grosso, e não apenas para o governo do estado, mas para os municípios também, tem uma parcela aí. Secretário, a minha pergunta talvez seja de um leigo, mas não é o momento adequado que o governo do estado sente-se com os prefeitos e trabalhem juntamente para combater o vírus? Não é o momento? Olha, professor, primeiro, obrigado pela sua sugestão, né? E o prazer é muito grande eu estar aqui. Eu evito muito dar entrevista, mas esse pedido do Paulo aí foi tão intenso na semana passada, né? Que aí estou aqui hoje. Mas o fato é que realmente a gente tem que entender, por exemplo, tem municípios do estado de Mato Grosso que não tem nenhum caso
de Covid-19, não tem ninguém contaminado nesse município. Esses recursos, obviamente, deveriam ser investidos na economia do município, né? Porque como todos irão receber, vão gerar grandes oportunidades de investimentos que eram necessários há tempos atrás. Então, esses municípios que Deus está abençoando de não ter nenhum caso, realmente vai ter uma conduta totalmente diferente dos municípios que têm casos de contaminação, que têm mortes já. Esses municípios, com certeza, vão ter investimentos muito maiores na área de saúde do que os demais. Agora, a sua sugestão é muito bem-vinda, iremos conversar com o prefeito, com o presidente Neurilan, que é o presidente da AMM, nesse sentido, de a gente fazer alguma coisa em conjunto. Porque a preocupação, lógico, é muito forte agora, nesse momento de pandemia, mas temos que nos preocupar também pós-pandemia. Como é que esse Estado volta a trabalhar normalmente, a sua economia gerar normalmente, gerando emprego, renda, gerando oportunidades para os mato-grossenses e também gerando oportunidades para as pessoas que estão dispostas a vir investir no Estado. Esse é um trabalho que o governador Mauro Mendes também tem feito. Nós não temos cuidado exclusivamente da pandemia. Isso daí toma, logicamente, 80% do nosso tempo, mas nós também estamos tomando decisões, como nós tomamos. Eu não sei se eu posso me alongar um pouco mais na resposta. Por favor. Seja à vontade. Mas só importante que fique claro, né? Só completando um pouco mais da sua pergunta, por exemplo, nós fizemos, por determinação do governador Mauro Mendes, chamamos a secretária Maureen da Secretaria de Meio Ambiente e estamos fazendo uma força-tarefa na Secretaria de Meio Ambiente, colocamos vários servidores na Secretaria e, só para você ter uma ideia, já liberamos mais de 700 licenças ambientais. Quando a gente fala de licença ambiental, nós estamos falando de geração de obra, de mão de obra, de impostos, de movimentação na economia nas cidades. Só no setor de etanol foram 10 usinas de etanol. Isso daí vai representar para o Estado um investimento de mais de 10 bilhões de reais. Então, o que a gente tem feito, o secretário César Miranda também tem feito contatos com vários empresários no país, colocando as oportunidades do Estado do Mato Grosso. Então, o Estado também está focado na pandemia, nós estamos tratando de seres humanos, de vidas, isso é extremamente importante, mas tem um outro lado também do Estado que está trabalhando no sentido de pós-pandemia, como nós deveremos atuar. Bom, é 1 bilhão, total 1.346 bilhões. Salvo engano, esses 346 bilhões já devem vir agora no mês de junho, não é? Existe já um planejamento de aplicação desses recursos aí, ou ele já vai ser de forma organizada para ver o pós-pandemia propriamente, e não para uso de imediato? Não, olha, só para você ter uma ideia, Paulo, nós recebemos até agora do governo federal de ajuda ao coronavírus 24 milhões de reais. Recebemos de doações mais 11 milhões de reais. Então, essas doações vieram de onde? Vieram de empresas, vieram do Ministério Público do Trabalho, do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa. Então, a solidariedade que está acontecendo no Mato Grosso... União de forças, né? É assim, eu duvido um Estado que tenha tanta solidariedade como tem o Mato Grosso, né? Isso daí acho que faz parte da nossa cultura, que nós somos formados por vários imigrantes e isso traz um calor humano muito grande na nossa sociedade. Mas nós recebemos 35 milhões de reais até agora. Nós gastamos até hoje 118 milhões no combate à pandemia. Esses 83 milhões vieram dos recursos do Estado do Mato Grosso. Então essas UTIs que nós estamos inaugurando, o Hospital Metropolitano, todos esses investimentos, as ambulâncias, UTIs que deveremos estar entregando amanhã para os hospitais regionais, vêm desses recursos. Esse recurso que vem agora do governo federal, lógico que ele vem contribuir até para suprir esse gasto que nós tivemos até agora, e além disso daí tem todo um planejamento que vamos sentar a hora que o dinheiro estiver no caixa, já temos alguma coisa em vista, mas nós teremos com certeza muitas decisões a serem tomadas com esses recursos. Lembrando que nós também temos, o governador Mauro Mendes, no mês de maio e abril, ordenou mais de 100 ordens de serviço de obras no Estado do Mato Grosso. Ou seja, o Estado não parou. Não parou. Semana passada foi 2.400 casas, mais outra ordem de serviço.
Então, quanto que isso gera de mão de obra, gera de emprego, gera de receita para o Estado? Nós temos que fazer o Estado movimentar, o Estado não pode parar. Né? Além da gente ter uma pandemia onde nós estamos perdendo vidas, e isso daí é extremamente importante e só Deus realmente para iluminar essas famílias que estão passando por esse momento tão difícil, mas tem pessoas também que podem morrer por outras causas, de fome, por falta de emprego, por falta de renda. Então o Estado, a economia não pode parar, a economia tem que girar. Pois é, eu só queria, o professor fez uma pergunta aqui sobre a questão dos municípios, para, de uma vez por todas, desse 1 bilhão 346 milhões, o município obrigatoriamente tem que passar alguma fatia para os municípios? Não, são duas coisas distintas. Porque eu Paulo. sei que tem uma lei também lá no Congresso, que foi aprovada, está sendo aprovada agora, que está vindo para cá, que é onde, inclusive, os municípios sim terão a obrigação de ter a sua parcela no volume que vier. Aí eu queria saber se desse 1 bilhão 340... Desse 1 bilhão e 300, esse é do governo do Estado. Os municípios receberão outra parte. É outra parte, é separado. É outra parte, é separado. Então, por exemplo, o município de Cuiabá, se não me engano, é quase 140 milhões de reais, acima de 100 milhões de reais. Todos os municípios receberão a sua cota à parte, independente do que o governo do Estado está recebendo. Não, só isso que eu queria ficar claro quanto à pergunta do professor. E aí é o seguinte, o que a gente pode dizer sobre os 23, você falou que o Estado recebeu primeiramente 23 milhões, não é? 24 milhões do governo federal. Isso foi especificamente para a saúde, para aplicação na saúde? Especificamente para o combate à pandemia. E foi investido onde isso aí? Vou te falar onde foi investido. Em serviços médicos, em 180 dias, foram 52 milhões. Em bens permanentes, foram 12 milhões e 800. Em aquisição de material de consumo, 267 mil. Em aquisições de equipamentos hospitalares, 14 milhões e 400. Em aquisições de IPIs e testes rápidos, e mesmo o PCR, 6 milhões e 300. A importação de EPIs, que foram de máscaras, de teste rápido, de capotes, daquela máscara de... Não chega a ser um acrílico, né? Aquele plástico transparente, foram 5 milhões. Importações de equipamentos, que envolvem os respiradores, 13 milhões e 900. Frete de importação, porque tem um custo esse frete, 1 milhão 295, que é a obra do Hospital Metropolitano, 11 milhões 831. Com 10 milhões que a Assembleia deu, não é? Justamente com o recurso da Assembleia, que está dentro desses recursos que a gente acabou de falar aqui. E nós temos que lembrar que o Hospital Metropolitano é um hospital definitivo, ele não é um hospital de campanha, como os demais estados fizeram. Aquilo lá é para a sociedade mato-grossense e ele hoje é um hospital específico no combate à pandemia e ao coronavírus. Então você somou aí os 24 milhões, mais os 10 milhões da Assembleia e todo o governo, que o governo também investiu e deu esse montante aí que comprou. E investimos 118. Então o governo colocou do seu caixa, do recurso próprio, 83 milhões de reais. Tá certo. Professor. Secretário, permita lembrar aqui um encontro que o senhor teve com o conjunto de prefeitos, intermediado aí pelo presidente da AMM, no dia 16 de agosto de 2019. A minha pergunta é, qual é o resultado prático deste encontro, uma vez que os prefeitos reuniram com o senhor para trazer demandas, para trazer as vontades, os desejos e as necessidades de cada um dos municípios? Bom, Noronberg, bom é que você traz coisas lá do ano passado, é extremamente importante a gente esclarecer toda a sociedade. Mas nós temos que lembrar o seguinte, nós não temos nenhum repasse da saúde hoje atrasado, não é nada. Todos os repasses dos municípios estão regularmente em dia. Dessa gestão, está dizendo? Dessa gestão. E com relação à gestão anterior, nós firmamos um TAC com o Tribunal de Contas, que deve ser assinado agora por todos, da dívida que nós recebemos do governo anterior, nós vamos parcelar em 30 pagamentos e vamos começar a pagar todos os municípios também da dívida das gestões anteriores. Então, o que foi feito nessa reunião? Primeiro, o repasse, e quando a gente fala repasse, a gente está falando de transporte escolar, de saúde, de todos os repasses de ICMS que o Estado faz para todos os municípios. O que mais foi pedido naquela ocasião? Foram os convênios. Os convênios que não existiu nenhuma movimentação financeira, esses convênios foram cancelados.
próprio governador Mauro Mendes determinou isso numa conversa com todos os prefeitos, também foi comunicado. E muito daqueles convênios que já existiam movimentações financeiras de 2018, 2017, 2016, convênios até antes dessas datas, eles foram retomados. Então, praticamente, hoje, nós estamos com obra em todo o estado de Mato Grosso. Entendeu? Prefeitos que não nos apoiaram, que nunca teve vínculo nenhum com o governador Mauro Mendes, independente da sua cor partidária, todos foram contemplados. E a gente recebe no Palácio, na Casa Civil, independente do partido. Nós estamos recebendo o prefeito daquela cidade. Naquela cidade existem pessoas que merecem respeito do governo do estado. E para isso nós estamos limpando a pauta do passado e colocando obras novas também, como foram essas 100 obras, mais de 100 obras que o governador deu a ordem de serviço. Então, o que a gente tem visto, Lorenberg, nessas reuniões com a prefeitura, com os prefeitos, com a MM, é que muita coisa que nós combinamos no ano passado já ficou no passado, porque já foram cumpridas. Agora nós estamos tratando, inclusive, de coisas novas e tratando no nosso futuro. Olha só, convido você de novo a participar conosco, caso queira, por meio de WhatsApp, 999322529. Você manda aqui a sua mensagem, pergunta ao secretário de Estado, o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho. Secretário, falamos aí dos 24 milhões aí que o governo do Estado recebeu a título de para investimento na saúde pública, não é? E aí nós temos aqui o município de Cuiabá que, nesse mesmo ritmo aí, recebeu igual valor, acho que foram 24 milhões aqui. 25 milhões para também investir na área da saúde. Aqui, e aí eu faço aqui um comentário, não é? Para depois eu fazer a pergunta, não houve até agora a disponibilização de informações sobre a aplicação desses 25 milhões de reais, fora as emendas dos vereadores, fora um monte de coisas que houve, a questão do Odécimo também, 2 milhões que foram. Não há isso disponível em termos de informação ainda, a gente já cobrou aqui do prefeito e tal, e pior ainda, né, os vereadores, por meio de todo o composto dos 25 vereadores, na semana que passou, rejeitaram uma proposta do vereador, salvo engano, Dilemário, que era para criar aí uma comissão para acompanhar, né, de fiscalização dos gastos. Essa comissão não foi criada porque foi rejeitada. O que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte: a PGE, por outro lado, tem um outro argumento aí que 42 milhões também vieram do governo federal e o governo do estado de Mato Grosso quer saber a aplicação desses recursos aí, fora a questão de UTIs que, segundo o governo, foram fechadas por parte do prefeito de Cuiabá. Eu queria que o senhor explicasse, primeiro, que 42 milhões são esses, não é? Porque eu busquei assim, eu não vi exatamente de onde estaria a origem, a fonte. E que argumento é esse aí de fechamento de UTI, enfim. Como que o senhor explica isso de forma bem clara aqui para os nossos telespectadores? Bom, Paulo, eu vou explicar a informação que eu tenho. Essa dos 40 milhões aí, eu também não tenho essa informação, eu não vou afirmar nada naquilo que eu não tenho documento para comprovar. Mas o fato é que o município de Cuiabá recebeu mais recursos do que o próprio governo do estado. E foi o que eu falei há uns 10 dias atrás, querendo realmente saber onde estavam esses 25 milhões. Onde foram investidos esses 5 milhões. E o pior, a Prefeitura de Cuiabá cadastrou no Ministério da Saúde 145 UTIs, ou seja, pegou todas as UTIs que existem no município de Cuiabá e cadastrou ela para o coronavírus. Ou seja, e as outras enfermidades? Cobre um santo, descobre outro. Onde é que ficou as outras enfermidades? Aí descobriu, depois de a gente ter falado muita coisa, aí recebemos a informação triste. Eu não sei aonde está a gestão humanizada da Prefeitura de Cuiabá, porque recebemos a informação triste que o número de UTIs estavam reduzindo para 40, estavam reduzindo em 40 UTIs, eram 145, vieram para 105 UTIs. Ou seja, recebeu do Ministério da Saúde o recurso das 145, depois que nós falamos dos 25 milhões, falou, não, na realidade não é
esse recurso, nós investimos no combate ao coronavírus, mas não é mais 145 UTIs, é 105. E nós vamos devolver a diferença desse recurso que a Prefeitura recebeu a mais para o Ministério da Saúde. Então recebe-se o dinheiro, cadastra todas as UTIs do município para coronavírus e de repente fala que não é todas as UTIs, é só 105, 40 tem que voltar para as outras enfermidades, agora eu vou devolver o dinheiro. Então é o seguinte, tudo que nós estamos falando, Paulo, nós estamos falando baseado em documentos. Não adianta vir para televisão, vir para site, vir para jornal, isso é política, isso é problema de candidatura a prefeito, isso daí... Não, não é nada disso, gente. Nós estamos tratando de vidas. E as vidas não têm nada a ver com a política. É esse respeito que nós temos no governo do Estado. Quando nós passamos uma informação para a sociedade, essa informação é séria e verdadeira. Então, gestão humanizada é o que o governador Mauro Mendes teve e tem todos os dias na sua administração. Porque no mesmo momento que a Prefeitura de Cuiabá anunciou que estava reduzindo 40 UTIs em Cuiabá, o governador tomou a decisão de abrir mais 30 novos leitos de UTI no Hospital Metropolitano de Várzea Grande para compensar esse absurdo que aconteceu em Cuiabá. Então é lamentável a forma que Cuiabá vem tratando da pandemia, no combate ao coronavírus, da forma que é colocada essas informações para a sociedade. É muito simples, Paulo. Quando você tem transparência, quando você tem ética, quando você tem respeito, é muito simples você colocar isso para a sociedade. Você não tem nada que esconder, muito pelo contrário. Se estamos errando, vamos assumir os nossos erros. Mas tudo tem que ser mostrado para a sociedade. Não tem como você administrar um bem público de uma forma, numa sala de 4 paredes. Tudo que é feito no governo do Estado, a sociedade tem conhecimento. Tudo, dos nossos acertos e também dos nossos erros. É dessa forma que nós administramos o Estado. Transparência nunca é demais. Não faz mal a ninguém, não é? E a gente pede, inclusive, informações aqui no programa, todos os dias, inclusive quando vem vereadores aqui da oposição, que perguntam também, que questionam, e as informações simplesmente não chegam, a gente vai no Transparência da Prefeitura, a gente não acha, e ficamos aí à mercê da boa vontade do senhor prefeito para passar as informações para a gente. Onde estão sendo gastos, aplicados, os 25 milhões aí, que já vieram para... Vai esperar passar a pandemia, se precisa, agora, as pessoas estão morrendo, gente. E Paulo, só para completar o que você falou, você vê a que ponto nós chegamos. A Secretaria Estadual de Saúde, ela tem o dever e a obrigação de fiscalizar todos os hospitais do Estado. Ora, nós tivemos que entrar na Justiça para conseguir autorização, porque os fiscais da Secretaria de Saúde, hora que chegavam nos hospitais de Cuiabá, era proibida a entrada. Olha que ponto chega a situação. Você tem que movimentar a PGE, a Justiça, fazer o juiz ficar com ele junto com a sua assessoria, dedicando alguns dias ali para decidir e autorizar o governo a fazer a fiscalização. Precisa disso. Nós estamos tratando de vida, gente. Eu acho que essa transparência, ela é uma obrigação de todos nós. Quem se submeteu, eu nunca fui servidor público na minha vida. Eu sempre fui funcionário de empresas privadas, tive uma oportunidade grande que esse Estado me proporcionou, me tornei empresário. Agora, a partir do momento que eu me propus a ter uma missão de ser servidor público, eu estou tratando de coisas públicas. Certo. E a partir desse momento, todos os meus atos têm que ser de conhecimento da sociedade. Tão simples assim. Ok. Olha, a gente vai a um breve intervalo comercial. Está aí o telefone na tela para que você mande a sua pergunta pelo WhatsApp. Faltam 5 para as 8. O telefone está aí 99932-2529. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já já. A gente retoma a entrevista com Mauro Carvalho, secretário-chefe da Casa Civil do governo de Mato Grosso. Uma ótima noite para você que nos assiste aí via Facebook, TV Pantanal, não é? Muito obrigado aí pela sua companhia. Também a você que nos assiste pelo www.gazetadigital.com.br. Por falar em gazetadigital.com.br, vamos ver o que temos de destaque nesse momento no Gazeta Digital?
Vamos ver. Ó, ex-procurador de Cuiabá depõe na próxima terça-feira em CPI. O ex-procurador do município de Cuiabá, Nestor Fidelis, irá depor na próxima terça-feira, dia 2, na Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da CEMOB, que investiga a contratação de semáforos inteligentes no valor de R$15.400.000 na gestão Emanuel Pinheiro, do MDB. Dá uma clicada lá e você confere mais detalhes sobre essa notícia aí. E tem também essa aqui, ó. Bolsonaro queria rebelião armada contra medidas sanitárias, diz ex-ministro Moro. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, respondeu às críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira, dia 1º, sobre a postura de Moro em relação à possibilidade de prender quem furasse a quarentena durante a pandemia de Covid-19 e também em relação à resistência quanto à flexibilização das regras de posse de armas no país. E tem também aí, ó, no Gazeta Digital, Mauro cobra leitos de Emanuel e o que fez com 42 milhões. Aí, deputado, não, aí, meu caro secretário, só presta atenção aí, ó. O governador Mauro Mendes, do Democratas, cobrou do prefeito Emanuel Pinheiro, MDB, a entrega de novos leitos de unidade de terapia intensiva UTI em Cuiabá. Mauro Mendes avalia que os últimos ataques do prefeito em suas transmissões em redes sociais, nas quais usou termos como leviano, calculista, insensível, ao se referir ao governador, são, na verdade, uma estratégia de Emanuel Pinheiro para fugir das discussões centrais aí quanto a esses gastos aí. É disso que eu estava falando, desses 42 milhões aqui, que eu estava perguntando para o senhor aí, porque, afinal de contas, há tantas indagações no que diz respeito à verba que está vindo aí da União para o município de Cuiabá. Mas insensível é fechar 40 UTIs, né, Paulo? Isso é insensível, né? E sensibilidade ao governador tomar a decisão no mesmo dia de abrir novas 30 UTIs no Hospital Metropolitano de Cuiabá. Então, insensível é realmente a população conviver com o fechamento de 40 UTIs. Isso é insensibilidade. O prefeito Emanuel Pinheiro, nenhumazinha foi aberta? Nenhuma UTIzinha para ajudar o povo aí que está padecendo tanto com essa questão aí de pandemia? Infelizmente, gente morrendo, Cuiabá vira e mexe, está registrando óbito e registrando novos casos, positivando novos... Enfim, poxa, pelo menos as informações, né? A gente queria só isso, informações, porque elas fazem bem para o nosso telespectador. Professor, esteja à vontade. Secretário, o senhor falava, logo nas últimas questões, no primeiro bloco, o senhor repetiu a palavra transparência 2 ou 3 vezes. Eu gostaria um pouco de voltar ao tempo. No dia 25 de novembro de 2019, o governo do estado baixou o decreto número 300. Nesse decreto fala exatamente sobre comunicação social. É possível o senhor falar um pouco mais sobre ele? Olha, professor, é o seguinte, a transparência, isso acontece desde o primeiro dia da gestão, quando nós encaminhamos os projetos de lei para a Assembleia Legislativa, que proporcionou a essa gestão do governador Mauro Mendes a construir durante o ano de 2019 o equilíbrio das contas públicas. A comunicação, professor, é uma das coisas que, se a gente for falar de todos os governos anteriores, o quanto houve erros e nós também erramos. Nós temos a humildade de reconhecer. Tem muita coisa nesse governo que ainda tem que ser melhorada, né? Não existe coisa perfeita ainda. Tem muitos detalhes ainda que nós estamos construindo. Tem coisas no serviço público que você não consegue, da noite para o dia, você implementar, né? Nós estamos aí na comunicação social, os investimentos que a gente tem feito, assim, se a gente for ver o que era isso no início de janeiro de 2019, como a comunicação social é hoje dentro do Estado, nós evoluímos muito e fizemos muitos investimentos,
mas temos muita coisa ainda para fazer. Nós sabemos ainda que nós não estamos no cenário ideal. E a comunicação, se a gente for ver, realmente são os pecados que a administração pública comete de muitas coisas boas e relevantes que são feitas e não são comunicadas para a sociedade. Seja na área de assistência social, seja na comunicação da própria infraestrutura do governo, na área de educação, na área de saúde. Então tem muita coisa que a gente tem feito que a gente muitas vezes peca de não fazer a comunicação da forma correta. Mas é que são muitas coisas boas também. E aí você acaba comunicando muita coisa boa ao mesmo tempo e você acaba só gravando algumas coisas. E a gente tem um erro, e eu me incluo nisso daí. Semana passada até eu recebi de um empresário uma matéria do site, do G1, escrita assim: governador Mauro Mendes decreta lei seca no estado e proíbe a venda de tudo qualquer tipo de bebida alcoólica. Aí na hora que você clica no G1, aparece a foto do Tiririca, escrito, é mentira, abestado. E a pessoa, quando me passou essa notícia, me passou, mas como que o governador toma uma decisão dessa? Ela não abriu. Então a gente tem muito o erro, e eu me incluo nesse erro também, de formar opinião baseado nas manchetes e nos títulos. Esse é um erro extremamente grande. Quantas matérias que a gente vê o título, vê a manchete ali, quando você vai ler, não tem muito a ver a coisa com o seu título, né? Então esse é um trabalho diário de uma equipe que tem se desdobrado muito nesse momento de pandemia, e que não é fácil, são muitas informações, e tem muita coisa para a gente fazer. Reconheço que ainda tem muito trabalho, muito dever de casa, para a gente melhorar na área de comunicação social. Especialmente para um governo que, não, como você falou aí, não parou, né? Tem ordens de serviço para vários municípios do estado, né? Isso a gente precisa saber. E outra coisa, a gente tem que entender, Paulo, nós estamos falando num estado que nós estamos falando de extensão territorial. Aqui tem 3 estados de São Paulo, nós somos maiores que muitos países da Europa, nós temos que juntar 7, 8 estados para ter o tamanho de Mato Grosso, e com 141 municípios. Então eu faço uma comunicação achando que nós estamos comunicando muito bem aqui na Baixada Cuiabana. Mas será que a população lá de Confresa sabe o que nós estamos tratando aqui? O pessoal de Colniza sabe o que nós estamos fazendo aqui? Então, quando você pega o mapa do estado do Mato Grosso, é esse o trabalho que nós estamos feito hoje, coordenado pela secretária Laísse, é realmente a gente distribuir essa comunicação de uma forma que onde o interior também tem a comunicação com a comunicação. E isso é um trabalho muito delicado, bem detalhado, para a gente atingir os nossos objetivos. Ok, olha, 999322529, vamos ver quem está perguntando aqui ao Mauro Carvalho, secretário-chefe da Casa Civil, pergunta que chega: minha cidade está só o buraco. Quando vão liberar para tampar os buracos da minha cidade de Tabaporã? Pois não temos nenhum caso de pandemia aqui, precisamos de infraestrutura. É o Carlos que está perguntando aí, uma coisa mais da prefeitura do município, mas... Bom, Carlos, obrigado pela sua pergunta, mas essa é uma responsabilidade do município. É lógico que o Estado tem feito muitos convênios com os municípios nesse sentido, de recuperar a malha dentro dos municípios, dentro dos bairros, recuperando, fazendo operação tampa-buraco. Então isso é uma decisão política do prefeito da sua cidade, procurar o Estado de Mato Grosso, o secretário Marcelo, na Secretaria de Infraestrutura, realmente trazer essas demandas para o Estado, ver como o Estado pode conveniar e como o Estado pode ajudar o seu município. Mas lembrando que nesses recursos do governo federal, o município de Itaporã também será Tabaporã será contemplado, e com certeza o prefeito aí da sua cidade deverá fazer alguns investimentos na área de infraestrutura, já que a cidade, graças a Deus, não tem nenhum caso contaminado com coronavírus. Que continue assim, né? Tabaporã fica ali encostadinho a Juara. Secretário, antes de passar aqui para o professor, tem um leque de ações do Estado no interior, a propósito, né, já estamos falando de municípios do interior,
que nessa questão da pandemia especificamente aí, tem UTIs, tem ações para a saúde também, não só aqui da região metropolitana, mas eu sei que tem investimentos também com relação aos municípios do interior do estado. O senhor tem aí alguma informação nesse sentido aí, para que as pessoas que estão nos assistindo via Facebook, via Gazeta Digital também possam ter essa informação? Bom, Paulo, obrigado aí pela sua pergunta. Realmente nós estamos tendo muito apoio dos prefeitos do interior e da Assembleia Legislativa. E nós estamos abrindo no interior do estado mais 93 UTIs no interior do estado de Mato Grosso. 93? 93. Se a gente colocar Várzea Grande como interior, dá 123 UTIs. Porque tem as 30 e poucas. Tem as 30 que vão abrir agora no Hospital Metropolitano. Quais são as cidades que deverão ser contempladas com o apoio dos prefeitos desses municípios? Água Boa com 10 UTIs, Barra do Garça com 10 UTIs, Cáceres com 10 UTIs, Confresa também com 10 UTIs, Juína com 10 UTIs, Peixoto do Azevedo com 10 UTIs, Tangará da Serra, 10 UTIs, mais 13 da Prefeitura, são 23 UTIs, e as 30 UTIs também da Várzea Grande. Isso só foi possível numa conversa que o governador teve junto com a Assembleia, junto com os prefeitos, foi possível abrir essas UTIs. Porque quando a gente fala em abertura de UTI, Paulo, é muito simples você tratar de coisas físicas. Eu preciso do respirador, eu preciso do monitor, eu preciso da cama, eu preciso... Essa parte eu preciso melhorar a obra aqui, trocar o ar-condicionado, isso são coisas palpáveis que é muito fácil de você fazer. O difícil é você ter as equipes médicas, de enfermeiros, maqueiros nessas cidades. Porque nós temos que ter especialistas em UTI. E não é tão simples assim você arrumar médicos intensivistas para trabalharem nessas cidades. Mas isso daqui está consolidado, todas as cidades já assinaram isso com o governador, e nesse mês de junho, todas essas UTIs serão abertas nessas cidades que eu disse aqui agora há pouco. Definitivo, né? E existe também uma conversa com o município de Pontes Lacerda, que estamos construindo também, caso o estudo seja compatível, nós também devemos, no futuro bem próximo, abrir mais 10 UTIs na cidade de Pontes Lacerda. São recursos do governo do estado e contrapartida do município também? Como é que Não, é? do governo do estado existe a contrapartida no município com relação a algumas reformas, adaptações que têm que ser feitas. Parte física, É né? isso daí. E, logicamente, a contratação da equipe que vai trabalhar nessas UTIs, e o estado tem, é tripartite, né? Município, estado e governo federal, que durante a pandemia existe um pagamento no valor. O governo federal hoje paga R$ 1.600, o governo paga R$ 200. Então são R$ 1.800 que cada UTI dessa recebe no interior do estado e também na capital. Pós-pandemia, o governo federal paga R$ 800 e o governo do estado paga R$ 500, passa a receber R$ 1.300 por leito de UTI. Olha que maravilha isso, é informação muito boa, porque aí desafoga, tá? Até desafoga com a capital, porque muitos vêm para a capital, né, à procura de leitos, e você ampliando no interior, o cara fica por lá mesmo, é tratado por lá mesmo, né, e até salva vidas, porque afinal de contas ganha-se tempo, não é? E as UTIs são definitivas aí. A gente vai a um breve intervalo comercial, o telefone está aí para você mandar a sua pergunta via WhatsApp, 99932-2529, o Opinião dá um tempo e volta já. De volta, Opinião na sua TV Pantanal, muito boa noite. Aliás, daqui a pouco tem o programa da Elga, às 9h30, não perca, tá? Ó, excelente. Se você não viu ainda, vale a pena assistir, e se você assiste, hoje tá recheado. Tá uma beleza. A começar pela apresentadora, que é linda, né? A Elga. Manda ver. E eu quero também chamar você, aqui o WhatsApp à disposição, para você mandar sua pergunta também, está aí na tela o telefone. Professor, abra, por favor, essa rodada de entrevistas, de perguntas ao digníssimo Mauro Carvalho. Secretário, o senhor falava agora há pouco das parcerias. Parceria com os municípios, parceria com a Assembleia Legislativa. E vamos tocar exatamente nessa parceria com a Assembleia Legislativa. No dia 3 de fevereiro, agora, deste ano, o senhor esteve lá na sessão, na abertura da sessão, e fez um longo bate-bola com os deputados, apresentou, na verdade, o diagnóstico de todo o Estado. Né? E naquele momento o senhor disse a seguinte frase: o que foi aprovado pela Assembleia é que está dando o norte para esta gestão. A parceria com a Assembleia foi fundamental para o primeiro e os próximos anos da gestão.
A que deve essa parceria? Porque é muito comum ouvir nos barzinhos, agora não, porque os barzinhos estão fechados, né? Mas é muito comum a gente ouvir nas conversas na periferia de que o parlamento sempre foi usado como toma lá, dá cá. E aí a minha pergunta fica um pouco mais robusta. O que se deve, secretário, a esta parceria com a Assembleia Legislativa? Bom, Lonenberg, primeiro que nós assumimos o governo dia 1º de janeiro de 2019. Tudo que foi encaminhado para a Assembleia no mês de janeiro de 2019, ele foi construído pós-eleição, pós-outubro. Então, esses projetos de lei que foram encaminhados para a Assembleia, ali nós começamos a construir ele. E vimos que eram as únicas alternativas, já que a gente já tinha um diagnóstico mais ou menos do estado de Mato Grosso, para a gente mudar o rumo das coisas e efetivamente consertar o estado de Mato Grosso. Então, quando a gente fala de parceria com a Assembleia Legislativa, nós estamos falando do entendimento que os deputados daquela gestão viram que eram extremamente importantes aprovar aqueles projetos de lei que foram encaminhados para a Assembleia naquele momento. Então, esse toma lá da cá, como você colocou aqui, isso nunca existiu e nunca vai existir no governo Mauro Mendes. Essa transparência, a ética e o respeito, não existe ambiente para isso, Lonenberg. Acho que a palavra correta é essa. Não existe ambiente para a gente tratar de um assunto que não seja republicano. O que nós tratamos ali dentro do governo, nós tratamos sempre de portas abertas e com quem quiser que seja. Não existe segredo dentro do governo. Existem algumas estratégias, logicamente políticas, que é discutida com poucas pessoas. Mas as ações do governo, o que o governo faz, de que forma faz, é totalmente transparente. A minha relação como chefe secretário da Casa Civil com a Assembleia Legislativa é de forma transparente, seja com a base do governo ou seja com a oposição. Até agora, todos os projetos de lei que nós encaminhamos para a Assembleia foram aprovados. Ah, Mauro, então, mas foram aprovados porque nós não iremos debate, nunca... Inclusive. Muitos debates, né? Muitos debates. Eu cubro sempre a Assembleia, tem o pessoal da oposição ali que debate. Só para rapidão para te interromper aqui, eles, no frigir dos ovos, terminam com um substitutivo, por exemplo. Né? Uma saída que eles têm, vamos melhorar esse projeto, vão lá, propõe, muda ele, melhora, leva para o governo, debate para o governo, chega no consenso e é aprovado. Porque o que acontece, Paulo? Todos os projetos são amplamente debatidos. Tem até projetos que são feitos meio que tem uma certa urgência, que se acaba pecando nessa falta de comunicação. Mas ele chegou dentro da Assembleia, o secretário, o governador, todos ficam à disposição da Assembleia Legislativa para o debate franco, aberto e transparente. E é isso que a gente tem feito. Então, esse diálogo, como eu estava dizendo até agora, esse ambiente não existe dentro dessa gestão, dentro do governo, porque tudo que nós encaminhamos aquilo que é melhor para a maioria da população mato-grossense. Não tem como a gente ter unanimidade, nós não vamos ter nunca. Nem Jesus Cristo teve, nem jamais a nossa gestão. Então, essa discussão, a transparência, a forma que nós tratamos, o respeito que nós temos pelo contribuinte, que é o que sustenta esse Estado é movimentado pelo pagamento de impostos de todos nós. Então, essa forma, essa parceria que nós estamos dizendo aqui, é uma parceria transparente, clara e ética e republicana. E os deputados, seja da base ou da oposição, têm entendido os projetos do governo e têm aprovado. Agora, quando eu falo em parceria, professor Lonenberg, eu falo da parceria com o Tribunal de Justiça, eu falo da parceria com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público do Trabalho. Mas como que é feita essa parceria? De forma transparente. Quantos TACs nós firmamos com o Ministério Público? Acabamos de firmar um agora com o Dr. Orlando Perry, junto com o Ministério Público, do sistema prisional. Nós vamos criar 4.000 vagas no sistema prisional do Estado de Mato Grosso. Em quanto tempo isso? Até o final da gestão do governador Mauro Mendes. Vamos iniciar a obra esse ano. Vamos ter finalmente dentro do Estado de Mato Grosso o sistema prisional semiaberto. Nós não temos nenhum no Estado. Vamos construir isso. Então, essas são as parcerias que a gente tem feito. Agora, como que é feito isso? O Ministério Público tem os seus TACs, os seus acordos de leniência que arruma recursos, o Tribunal de Justiça da mesma forma, a Assembleia, quanto que a Assembleia tem devolvido de recurso
para o estado de Mato Grosso, em várias ações, como foi feita na abertura da Santa Casa o ano passado. Essa é a diferença da gestão do governador Mauro Mendes. Enquanto a prefeitura de Cuiabá fecha 40 UTIs, nós abrimos 30 UTIs no metropolitano de Várzea Grande. Enquanto a prefeitura de Cuiabá não fez nada e fechou a Santa Casa de Cuiabá, nós assumimos a Santa Casa e reabrimos a Santa Casa. Essa é a diferença dessa gestão. Essa é a transparência, é a ética, é o diálogo franco. E nós vamos defender os projetos do governo, sempre, de uma maneira transparente e ética. E todo mundo que apoiar, logicamente, nós vamos estar sempre juntos. Agora, quem não apoiar tem um direito democrático de fazer as suas críticas, as suas sugestões e não apoiar. Secretário, porém, contudo, todavia, não é essa relação do governo com a Assembleia, e aí eu preciso tocar num assunto aqui que causou muita chiadeira, rapaz. É que o parlamento, há uns 15 dias aí, aprovou a tal mensagem 50, não é? Que concede aí um aumento salarial para servidores, não é? E aí o momento, não que eles não mereçam, esses servidores não mereçam, eu particularmente acho até que merecem, mas tem o fator pandemia aí, em tempos de crise, todo mundo aí segurando a onda, fazendo economia, a gente realmente precisando, e o governo concedendo esse aumento aí. E aí eu queria que o senhor explicasse, o senhor se posicionasse a respeito dessa mensagem 50 aí. Já vieram deputados governistas, inclusive aqui, o professor mesmo fez essa mesma pergunta para todos que vieram, e também os que não são governistas. E não há uma explicação assim, não é? O Wilson Santos até disse, mas isso vai valer só depois que passar e tal. Eu queria que o senhor dissesse aí de forma mais direta o que aconteceu para que essa mensagem fosse enviada necessariamente agora. Paulo, mas muito obrigado por essa pergunta. Eu vou responder de forma simples, onde todos vão entender. Primeiro, o aumento que foi proposto, que está vigente agora, foram para 12 ou 13 pessoas. Começa por aí. Então, o que foi aumentado? Um presidente do Detran, e nós sabemos perfeitamente quantas operações do GAECO, da Polícia Federal, tiveram no Detran nos últimos 10, 15 anos. Um presidente do Detran, que se você for no Detran hoje, que você por um aplicativo de WhatsApp, um aplicativo que você pode baixar no seu celular, que é o MT Cidadão, você faz o documento do seu carro hoje em menos de 3 minutos. Você não tem mais aquele pátio sujo do Detran, acabou todas aquelas sucatas. O Detran passou por ampla reforma e está reformando tudo. Um presidente do Detran, que é uma empresa que gera 900 empregos diretos, fatura mais de 500 milhões de reais. Eu arrumo uma empresa dessa que fatura 500 milhões de reais, que tem 900 empregados, esse presidente da empresa ganhava R$ 7.200 por mês. Esse é o presidente do Detran. Se eu for para a iniciativa privada, eu arrumo alguém na iniciativa privada para tomar conta de uma empresa que gera 900 empregos e que fatura 500 milhões de reais por ano para ganhar R$ 7.200. Esse projeto de lei pegou o presidente do Detran, o presidente do Intermate e outros presidentes de autarquias que passou líquido de R$ 7.200 para R$ 13.200. Aumentou R$ 5.000. Isso é o que está em vigor agora. Com relação aos DGAs, aí eu vou te dar uma outra explicação. DGA é o seguinte, o DGA é o servidor comissionado, seja ele concursado, que não é o meu caso, eu como secretário eu ganho 100% do meu DGA 1, que é R$ 13.200 líquido. É isso que eu ganho como secretário de Estado. Esse é o seu salário? Esse é o meu salário, que eu ganho líquido isso daí. 18 mil e poucos reais bruto, líquido 13.208. Isso é o que eu ganho como secretário de Estado. Mas tem VI junto com isso? Não, não tem VI, não tem nada. Só não, isso? Não, só R$ 13.208. A VI que foi proposta pela Assembleia foi derrubada pelo STF, então não existe VI para secretário. Então o que acontece? Se eu pego, por exemplo, o Rogério Galo, ele é um servidor concursado do Estado de Mato Grosso, né? É um procurador. Ele assume a função de secretário da Fazenda. Então, qual que é o salário? R$ 13.200 líquido. Ele, como secretário, ele vai ganhar 35% desse valor
R$13.200 líquido. Porque ele acumula. Ou seja, é muito mais vantagem para o Estado eu colocar um servidor efetivo para ocupar esses cargos de comissão do que eu trazer do mercado. Porque eu recebo 13.200. O Rogério Galo, por exemplo, recebe 35% de 13.200. Então ele vai receber em torno de 4, 5 mil, em torno de R$4.000. Entendi. Agora eu vou te dar mais um exemplo. O chefe da penitenciária central do estado de Mato Grosso, 2.500 detentos. Olha o trabalho de risco que esse profissional exerce. Ele é um servidor efetivo que ele ganha R$8.600 como agente penitenciário última classe. Ele está no ápice da gestão dele. Ele inicia com 3.000 e pouco. Aí eu ofereço para ele ser diretor-geral da Penitenciária Central do Estado. E falo para esse servidor o seguinte, olha, assume a gestão, a administração, o risco, tudo. Coloca o seu CPF em tudo que acontece aqui dentro da Penitenciária Central do Estado e eu vou te pagar 40% do DGA-4. O DGA-4 ganha R$5.000. Eu vou pagar para ele R$2.000 para ele ter toda essa responsabilidade. Entendi. E o superintendente da Secretaria da Fazenda, que mexe com R$20 bilhões que é o faturamento do Estado. Eu chamo ele, colocar o CPF dele ali, qualquer coisa ele pode ser acusado de improbidade administrativa, para ganhar R$2.000. Então o que o Estado encaminhou para a Assembleia é melhorar esse percentual. Sim. Só que esse percentual vai ser melhorado só depois do término da calamidade do coronavírus. Ou seja, pode ser em dezembro, pode ser em outubro, Deus queira que seja o mais rápido possível. Tá certo. Só outro detalhe, essa lei também foi colocada e ninguém colocou isso, foi isso que proporcionou o governo de Mato Grosso a eliminar, a excluir mais de 4.000 cargos no dia seguinte depois da aprovação da lei, gerando uma economia potencial de R$211 milhões. Tá certo. Olha, bem rapidão aqui para uma pergunta que chega no Zap. Vamos ver quem está perguntando? Vamos lá. Boa noite, secretário. Fale para o nosso querido governador Mauro Mendes que ele e o nosso prefeito deixem as brigas para depois. Vamos continuar o trabalho. Creio que não é interessante para ninguém, só atrapalha. É o Antônio Carlos Ramos, que é presidente da Associação de Moradores Vitória. Deve ser bairro Jardim Vitória, né? Vitória B, deve ser isso. Mas a pergunta está feita aí. Ok, Antônio Carlos, obrigado, mas não existe briga, não existe discussão. O que existe é tratamento de respeito com o recurso público. É isso que a gente tem feito. Não existe essa política, não existe nada. Agora, nós tratamos o recurso público com seriedade e queremos que todos os prefeitos tratem da mesma forma. Então, o que o governo tem colocado é em transparência tudo aquilo que ele tem feito e que os prefeitos também têm feito. Agora, é discussão, é brigar, falar que o prefeito fechou 40 UTIs em Cuiabá, que tinha 145, hoje tem 105? É discussão, briga, falar que o prefeito, para ele mostrar onde que ele vai investir os 25 milhões ou 42 milhões que ele recebeu do governo federal? É discussão, briga, falar que ele cadastrou e recebeu do Ministério da Saúde pelas 145 UTIs, e depois que ele recebeu esse dinheiro, ele fala que ele vai fechar 40 e devolver esse dinheiro de volta? Isso não é discussão, isso não é briga. Isso é gestão pública, isso é ética, isso é respeito ao seu dinheiro que você contribui para o Estado de Mato Grosso. Secretário, 40 segundos preciosos para essa resposta aqui. Hoje Perfeito. O governador entregou lá o balancete de 2019 das contas de governo e o governo tem uma narrativa aí, que eu queria que você explanasse em 40 segundos, da economia de R$1 bilhão aí ocorrida no ano passado. Bom, foi R$1 bilhão e 30 milhões que sobrou no caixa do Estado. Ou seja, sobrou no caixa do Estado, não, me desculpa. Está sobrando dinheiro lá. Não, sobrou foi 870 milhões. Mas nós diminuímos a despesa do Estado em R$1 bilhão e 30 milhões. Reduzindo o número de secretarias, reduzindo os cargos comissionados, renegociando os contratos, cancelando os contratos. Todas as nossas despesas nós diminuímos em R$1 bilhão e 30 milhões.
nós tivemos um saldo positivo no nosso balanço, aí sim, de 870 milhões de reais. Só lembrando, igual o deputado Wilson Santos colocou hoje, há mais de 10 anos que esse estado não tem saldo positivo no seu balanço. Ou seja, nós fechamos a conta em azul, com 870 milhões de reais. Tá certo. No seu Mauro balanço. Carvalho, secretário-chefe da Casa Civil, aqui conosco, a quem eu agradeço. O senhor é candidato a prefeito pelo Democratas. 10 segundos para responder. Eu sou candidato Pré-candidato. a servir a missão que Deus me deu, a população mato-grossense, como secretário-chefe da Casa Civil. Essa pergunta, essa resposta foi sensacional, que não disse coisa nenhuma. Secretário, obrigado, muito obrigado por ter vindo aqui, obrigado por ter estado com a gente, com essa explanação, muita coisa para falar aqui, mas valeu que muita coisa foi, muitos pingos foram colocados nos is aqui. Boa noite, obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor Lonenberg. É um prazer muito grande vir aqui, debater junto com vocês. Estou sempre à disposição, diálogo sempre aberto. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Agradecer também aqui a Carol Sanford, que é a secretária, que é a assessora de secretária de comunicação. Assessora de comunicação aqui da Casa Civil. Obrigado por ter vindo, viu? E por nos ajudar aí nessa entrevista aqui. Professor, hasta la vista. Muito obrigado mesmo, secretário. E até amanhã. Opinião de amanhã, entrevista o deputado estadual, o Paulo Araújo. Ele que se convaleceu aí de uma Covid positivada, que vai estar conosco amanhã falando sobre as coisas do parlamento e da performance parlamentar dele aqui no Opinião, às 7h30 da noite dessa terça-feira. A gente aguarda você. Fica bem, fica com Deus também.